O telescópio espacial. James Webb acaba de lançar um ataque direto às fundações da física e da cosmologia moderna. Descobertas recentes revelam estruturas e fenômenos que simplesmente não deveriam existir segundo as teorias que moldaram nossa visão do universo por mais de um século. Galáxias massivas surgindo muito antes do que os modelos previam. Luz atravessando fronteiras intransponíveis e padrões cósmicos que soam mais como códigos do que como processos naturais. Para muitos cientistas, esses achados não são apenas anomalias isoladas, mas sinais de que a estrutura do cosmos pode ser completamente diferente do que acreditávamos. A dor surge na constatação de que os alicerces da teoria da relatividade, da expansão cósmica e da própria noção de tempo universal podem estar em colapso. Se a física falhar nesse ponto, toda a lógica que utilizamos para entender o espaço e a realidade pode precisar ser reescrita. O fascínio cresce quando se percebe que tais descobertas não são especulações distantes, mas dados sólidos, captados pelo mais avançado telescópio já construído pela humanidade. Estamos diante de evidências que misturam ciência, filosofia e até mesmo implicações existenciais, obrigando-nos a encarar a possibilidade de que vivemos em apenas uma fração de uma realidade muito maior. Este vídeo vai mergulhar nos 5 pontos mais perturbadores revelados pelo James Webb, explorando o impacto devastador de cada um deles sobre nossas teorias cósmicas. Se até agora acreditávamos conhecer a história do universo, prepare-se, talvez estejamos apenas lendo a primeira página de um livro infinitamente mais complexo. As primeiras imagens do James Webb revelaram galáxias formadas apenas 290 milhões de anos após o Big Bang, uma época em que o universo ainda deveria ser caótico e escuro. Segundo os modelos aceitos, não haveria tempo suficiente para que nuvens de gás colapsassem, se fundissem e dessem origem a sistemas tão massivos e luminosos. A surpresa não foi apenas a detecção de uma, mas de várias estruturas similares, espalhadas pelo cosmos primordial. Isso desafia frontalmente a teoria de formação galáctica, que previa milhões de anos adicionais antes de qualquer complexidade emergir. O que mais impressionou os astrônomos foi a maturidade dessas galáxias. Elas não apresentavam apenas aglomerados de estrelas jovens, mas estruturas bem definidas, semelhantes às de galáxias maduras como a Via Láctea. Isso significa que, em um intervalo absurdamente curto, o universo teria conseguido produzir uma arquitetura cósmica sofisticada. Para alguns, isso implica que as forças gravitacionais, as leis da física e até a própria velocidade de formação da matéria podem operar de maneiras que ainda não compreendemos. O cenário é tão discrepante que já se fala em revisar profundamente a cronologia cósmica. A física moderna sempre confiou na ideia de que a expansão do universo e a formação estelar seguem padrões relativamente previsíveis. No entanto, a presença dessas galáxias massivas tão cedo pode indicar que algo fundamental está faltando em nossos modelos. Alguns cosmólogos sugerem que a matéria escura pode ter desempenhado um papel mais ativo no início, acelerando a formação das primeiras estruturas. Outros acreditam que o próprio conceito de tempo cósmico pode não ser linear, abrindo espaço para interpretações radicais sobre a natureza do universo. Essa descoberta não é apenas um detalhe técnico, é um choque existencial. Se as galáxias realmente se formaram em uma escala temporal impossível, talvez nosso entendimento do Big Bang precise ser completamente repensado. A cosmologia, que parecia sólida, mostra-se frágil diante de evidências que escapam às equações clássicas. O que parecia ser um universo jovem e em evolução lenta pode, na verdade, esconder um mecanismo oculto, capaz de comprimir eras em instantes. O James Webb, ao revelar essas galáxias impossíveis, forçou-nos a encarar a possibilidade de que todo o nosso conhecimento seja apenas uma sombra projetada de uma realidade muito mais complexa.
o James Webb revelou que algumas dessas galáxias não possuem os elementos básicos esperados, como nuvens de gás e poeira. Em vez disso, elas parecem compostas apenas por estrelas puras, como se tivessem surgido prontas, sem os estágios intermediários previstos pelos modelos de formação estelar. Essa ausência de material primordial contradiz tudo o que sabemos sobre a evolução galáctica. Normalmente, estrelas se formam em regiões repletas de hidrogênio, mas aqui, o cenário é outro. A pergunta que surge é inevitável. De onde vieram essas estruturas? Essa anomalia levantou hipóteses perturbadoras. Alguns físicos sugerem que não estamos observando o universo jovem, mas sim fragmentos de uma realidade anterior. Seriam restos de um cosmos que existiu antes do Big Bang, sobrevivendo como ecos de uma era esquecida. Outros, ainda mais ousados, acreditam que estamos captando sinais de dimensões paralelas, invisíveis até então, mas que deixam impressões no nosso espaço-tempo. O Webb, com sua sensibilidade inédita, pode ter sido a primeira ferramenta capaz de enxergar além da nossa bolha cósmica. O impacto dessas ideias vai além da astronomia. Se realmente estamos diante de estruturas de outra realidade, isso significaria que o Big Bang não foi o início absoluto de tudo, mas apenas uma transição. Universos poderiam nascer e morrer em ciclos, deixando fragmentos uns nos outros, como pegadas em um deserto infinito. Essa visão transforma a cosmologia em algo mais vasto e enigmático, no qual nosso universo seria apenas uma variação entre inúmeras possibilidades. O que antes parecia ficção científica, agora ganha respaldo observacional. A interpretação desses sinais também afeta a filosofia e a física fundamental. Até que ponto a realidade que percebemos é completa? Se há fragmentos de outras dimensões em nossa visão, talvez nossas leis naturais sejam apenas regras locais, limitadas ao nosso espaço-tempo. O James Webb, ao captar essas estruturas impossíveis, abre caminho para uma nova cosmologia, onde a fronteira entre ciência e mistério se torna difusa. Cada observação passa a carregar não apenas dados, mas também questionamentos que podem redesenhar nossa concepção de existência. A cosmologia sempre trabalhou com a noção de que o universo observável tem limites claros, definidos pela velocidade da luz e pela expansão cósmica. Além da chamada esfera de Hubble, as galáxias se afastam tão rápido que a luz delas jamais deveria chegar até nós. Esse conceito funcionava como uma fronteira intransponível para a astronomia. No entanto, o telescópio James Webb começou a registrar sinais que parecem violar essa barreira. Galáxias e emissões foram detectadas em regiões que, pela física atual, deveriam estar permanentemente ocultas. Esse fenômeno foi apelidado de vazamento de luz. É como se partículas e fótons estivessem atravessando fronteiras do espaço-tempo, desafiando as regras conhecidas da relatividade. Alguns físicos defendem que pode se tratar de um erro de interpretação, causado por lentes gravitacionais extremas, mas os dados persistem mesmo após análises minuciosas. Se confirmado, significaria que o universo não é um sistema fechado como acreditávamos. Os limites cósmicos, em vez de rígidos, seriam permeáveis a processos ainda desconhecidos. As implicações desse achado são profundas. Se conseguimos observar além da esfera de Hubble, isso sugere que outras regiões da realidade podem interagir com a nossa. Em outras palavras, o universo observável não seria a totalidade, mas apenas uma fração conectada a algo maior. Essa ideia se aproxima de hipóteses como a do multiverso, onde diferentes realidades coexistem, ou até de uma estrutura cósmica em rede, na qual cada universo seria um nó conectado a outros. O James Webb estaria, assim, sondando os primeiros indícios dessa rede invisível. Do ponto de vista filosófico, o que vemos pode ser apenas uma sombra do que existe. O conceito de horizonte cósmico, antes considerado absoluto, se tornaria relativo, sujeito a condições ainda não compreendidas. Isso abala a própria noção de finitude do universo.
Afinal, se a luz pode cruzar barreiras que julgávamos definitivas, que outros fenômenos poderiam atravessar também? A cosmologia entra, então, em uma nova era, na qual as fronteiras do observável deixam de ser uma limitação e passam a ser um convite para explorar realidades ainda mais vastas. Entre as descobertas mais inquietantes do James Webb, está uma frequência rítmica registrada em diferentes pontos do espaço profundo. Esse padrão, batizado de batimento além do tempo, não corresponde a nenhum fenômeno conhecido. Não são pulsares, nem sinais de radiação cósmica, tampouco ondas gravitacionais. O ritmo é constante, matemático e preciso demais para ser um simples acaso. É como se alguém tivesse impresso uma assinatura codificada no tecido do universo. Tal comportamento levou alguns pesquisadores a especular que não se trata de um fenômeno natural, mas sim de algo deliberado. A anomalia ganha força quando comparada a outro achado igualmente misterioso: campos gravitacionais colossais detectados em regiões onde não há matéria visível. Os instrumentos revelaram distorções intensas do espaço-tempo, sem que houvesse galáxias, estrelas ou buracos negros que as justificassem. A ideia de matéria escura poderia explicar parte disso, mas os padrões não se encaixam com as previsões tradicionais. Essas sombras gravitacionais parecem mais como impressões digitais de algo invisível comprimindo o cosmos em pontos específicos. Alguns físicos consideram que essas impressões podem ser as marcas de estruturas de outro universo interagindo com o nosso. Se essa hipótese estiver correta, o James Webb estaria registrando os primeiros sinais tangíveis de uma colisão entre realidades paralelas. Isso transformaria completamente a física, pois mostraria que o espaço-tempo não é isolado, mas permeado por forças externas que deixam cicatrizes mensuráveis. Essa visão reforça a ideia de que a gravidade pode ser a única força capaz de atravessar múltiplos universos, conectando realidades aparentemente separadas. A presença simultânea de um pulso codificado e de distorções gravitacionais sugere um possível elo entre comunicação e estrutura cósmica. O universo não estaria apenas emitindo sinais, mas talvez respondendo a algo além da nossa compreensão. Nesse contexto, surge a pergunta: o que está realmente por trás dessas anomalias? São manifestações de leis da física ainda desconhecidas, ou marcas de uma inteligência maior moldando o espaço? Para a ciência, ambas as respostas são perturbadoras, pois obrigam a reescrever o que entendemos como realidade fundamental. Em uma das observações mais enigmáticas do James Webb, uma assinatura luminosa distante desapareceu e retornou momentos depois com o mesmo espectro. Esse fenômeno foi comparado a um eco cósmico, como se a luz tivesse atingido uma barreira invisível e voltado para nós. A possibilidade mais imediata é de que o universo seja finito e curvo, funcionando como um imenso espelho cósmico capaz de refletir a radiação. Mas a alternativa ainda mais perturbadora é a de que exista algo no limite da realidade, uma fronteira ativa que interage diretamente com a luz e com a própria estrutura do espaço-tempo. O retorno idêntico do espectro implica em uma precisão quase impossível de ser natural. Normalmente, qualquer desvio, absorção ou interferência modificaria a assinatura. O fato de ela se manter intacta sugere que não foi apenas um reflexo comum, mas uma repetição intencional, como um sinal enviado de volta. Esse detalhe levantou teorias ousadas de que o universo pode ser um sistema fechado de informações, projetado para retroalimentar os observadores. Nessa visão, a luz não apenas viaja, mas carrega consigo instruções que respondem quando atingem os limites do cosmos. As implicações desse achado ultrapassam a ciência observacional e entram no território da filosofia cósmica. Se existe um limite que reflete a luz, isso significa que a realidade pode não ser infinita, mas sim controlada por regras ainda desconhecidas. Seria o universo um experimento autocontido,
uma simulação em escala cósmica ou uma entidade viva que reage aos estímulos? Para alguns pensadores, esse eco representa uma prova de que o cosmos possui consciência, ainda que de forma incompreensível para nós. É como se estivéssemos olhando para um espelho que devolve perguntas ao invés de respostas. O conjunto dessas descobertas, galáxias impossíveis, oscilações misteriosas, sombras gravitacionais e ecos cósmicos, ameaça abalar as fundações da cosmologia moderna. A física que conhecemos parece insuficiente para explicar os fenômenos observados, exigindo novas teorias que unam ciência, filosofia e até mesmo conceitos metafísicos. A questão deixa de ser apenas como o universo funciona para se tornar onde realmente estamos. Talvez a pergunta mais inquietante de todas não seja sobre vida fora da Terra, mas sobre a própria validade do universo que chamamos de lar. As descobertas do James Webb não apenas desafiam a física tradicional, mas também nos obrigam a repensar o próprio lugar da humanidade no cosmos. O que antes parecia sólido, como o tempo cósmico, a evolução das galáxias e os limites do universo observável, agora se dissolve diante de evidências que apontam para uma realidade mais complexa e misteriosa. A cada nova imagem, percebemos que nossas certezas podem ser apenas ilusões transitórias, sustentadas até que a próxima anomalia revele uma verdade maior. Esses enigmas, como galáxias impossíveis, sinais estruturados e ecos cósmicos, não são meros detalhes técnicos, mas convites para explorarmos novos horizontes do conhecimento. Eles mostram que a ciência não é um fim, mas uma jornada de constante revisão, em que cada resposta abre 10 novas perguntas. O impacto dessas descobertas ultrapassa os laboratórios e telescópios, atingindo nossa filosofia, nossa espiritualidade e até a forma como entendemos o significado de existir em um universo que talvez não seja único. A mensagem que ecoa dessas observações é clara. Ainda estamos no começo da exploração cósmica. Por mais que tenhamos avançado, nosso entendimento permanece ínfimo diante da imensidão e complexidade do real. O James Webb não quebrou apenas a física, quebrou também a ilusão de que já compreendíamos a estrutura do universo. Estamos diante de um novo paradigma, em que fronteiras entre ciência, filosofia e mistério se dissolvem, exigindo coragem para pensar além do óbvio. E é justamente essa coragem que pode nos levar a grandes saltos de conhecimento. Se hoje nos assustamos com sinais de universos paralelos ou estruturas além do observável, amanhã poderemos usar essas pistas para compreender a verdadeira natureza do espaço-tempo. O desafio está lançado. Ou aceitamos a ruptura e ousamos pensar diferente, ou ficaremos presos a modelos que já não se sustentam. O universo não espera, ele se revela, e cabe a nós acompanhar o ritmo de suas revelações. Se este conteúdo mexeu com você, aproveite para apoiar nossa jornada. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe para espalhar essas descobertas incríveis. Se puder, torne-se membro e ajude a manter viva essa exploração de fronteiras cósmicas. Cada apoio seu é combustível para continuarmos desvendando os maiores mistérios do universo juntos.